saber qual é a diferença entre suco natural, suco em pó e néctar. Todos são saudáveis? Obrigada. Olá, Adelmo. Respondendo à sua pergunta, o suco natural de fruta é o líquido proveniente do esmagamento da fruta. Segundo a legislação brasileira, para participar desse grupo de alimentos não pode conter água. A exceção é para as frutas que precisam de água para diluir, para extrair o suco, aquelas mais viscosas. Fora isso, de todo modo, precisa ter 50% de polpa. Então, em um copo, pelo menos a metade dele é fruta. No caso dos néctares, a proporção de fruta já é menor. Num copo de suco, você vai ter 20 a 30% de fruta. O resto é água e açúcar. Então, aquela ideia de que néctar é superior ao suco de frutas é errada, porque a gente vai ter mais açúcar e água. Quando a gente fala dos sucos em pó, de saquinho, a proporção de fruta é menor ainda. Eles têm de 1 até 10% de fruta. Então, eles não podem nem ser chamados de suco, eles são chamados de refresco e se comparam a um refrigerante de frutas. Quanto à saúde, é lógico que a fruta, o suco natural de fruta, ele tem mais vitaminas, minerais, que são mais interessantes para a nossa saúde. Então, sempre que a gente puder optar por ele, é uma opção melhor. Oi, meu nome é Paola, tenho 15 anos. Vitaminas e frutas. Não, obrigada. Olá, Paola. A mistura de uma fruta, que é fonte de vitaminas e minerais, juntamente com leite, que é uma fonte de cálcio, não faz mal, pois ambos são naturais. É importante, porém, que você observe a quantidade de açúcar que vai ser adicionado. O ideal é que se consuma 5 porções de frutas por dia, dando preferência àquelas da estação, pois elas são mais baratas e têm uma quantidade maior de nutrientes. Se você for fazer a escolha pelo consumo da fruta, faça a opção pela fruta natural e não pelo suco, pois ele pode ter uma maior quantidade de fibra alimentar. Com relação à porção a ser ingerida, o ideal é que não se utilize mais do que um copo de 200 ml, principalmente se você for consumir junto a outra refeição. Este seria a quantidade ideal para uma porção de 200 ml. Olá, Matheus, tudo bom? Matheus, é o seguinte, o vinagre, ele não faz mal à saúde se você consumir ele em pequenas quantidades. Assim, aquela quantidade que a gente coloca para temperar a salada, assim, um pouquinho, só para dar um sabor, lá tá bom. Você consumir isso também de maneira regular, todos os dias com a salada, não é um problema. O problema é você consumir muito. Você não pode tomar uma grande quantidade, tomar vinagre puro, assim, isso não é recomendável mesmo. Aí ele vai fazer mal à sua saúde, vai causar mal-estar. Assim, existem umas lendas a respeito do vinagre. Tem pessoas que, por exemplo, falam que o vinagre diminui a gordura, que vinagre, se tomar vinagre, daí a gente emagrece. Isso é tudo lenda, não existe, não tem nada comprovado sobre isso. Também falam que tem que tomar cuidado de tomar muito vinagre, vai deixar os ossos da gente fracos. Também não é verdade, não há nada que comprove isso. Há pessoas que relatam, que dizem que às vezes quando tomam um pouco de vinagre, põem um pouco na salada, que sentem muita azia, então não gostam de colocar vinagre porque sente azia. Porque dizem daí que é porque o vinagre é muito ácido e quando cai no nosso estômago, daí é aquela acidez toda que faz a pessoa se sentir mal. Não é bem assim, porque na verdade o ácido do estômago é muito mais forte do que o ácido do vinagre. Então as pessoas às vezes elas têm esse mal-estar por outros motivos. Tá? Mas o vinagre, então, consumindo ele em pequenas quantidades, ele não faz mal não. Você pode consumir sim.
Olá, meu nome é Gustavo, tenho 13 anos. Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 10 anos. Gostaríamos de saber se presunto faz mal. Carne de porco faz mal? Obrigada. Olá, Gustavo e Mariana. O presunto, a salsicha e o salame são fontes de proteína e são chamados de embutidos. A sua principal característica é o alto conteúdo de gordura e de sódio. A opção para o consumo do presunto seria sem a capa de gordura e como porção nós teríamos uma fatia mais grossa ou 2 fatias bem finas poucas vezes na semana. Com relação à carne de porco, ela apresenta vitaminas do complexo B, como por exemplo a vitamina B12 e o ferro. Dependendo do corte da carne de porco, como por exemplo o lombo, ele tem menos gordura quando comparado a outros cortes bovinos e de frango. Já a costelinha suína, ela apresenta uma maior quantidade de gordura. Somente é importante lembrar que todas elas devem ser cozidas. Quando você fizer a escolha pela carne bovina ou mesmo pelo frango, sempre lembre-se de pedir um corte com menos gordura da carne bovina e quando for o consumo do frango sem a pele. Olá, meu nome é Joyce. Eu gostaria de saber como montar um cardápio de qualidade sem gastar muito. Obrigada. Oi, Joyce, tudo bem? Então vamos pensar como montar o nosso cardápio com qualidade, né? Primeira coisa, o que nós queremos preparar? É o nosso café da manhã, é o nosso almoço, o nosso jantar. Então vamos dar uma olhadinha na nossa despensa, no nosso armário, ver o que nós temos, né? Preparamos nossa listinha de compras, pensando no que a gente vai produzir. Aí nós saímos as compras. A gente verifica os locais de compra, os produtos da época, frutas, verduras, legumes, né? Em função daquilo que a gente quer preparar. A gente também verifica o ambiente que a gente está comprando esse alimento, porque a gente vai ver qual é essa qualidade também alimentar, nutricional dele, segurança alimentar, né? E a gente, comprando os nossos alimentos, leva para casa, prepara-os, né? Com amor e carinho, colocando o nosso tempero e a gente oferta para toda a família, pensando sempre em que todos têm que participar desse processo. Tá bom, Joyce? Olá, meu nome é Joyce. Eu gostaria de saber como montar um cardápio de qualidade sem gastar muito. Obrigada. Olá, Joyce, tudo bem? Joyce, então, respondendo a sua pergunta, a melhor forma de montar um cardápio de qualidade gastando pouco é pesquisar. Então, a melhor forma é você encher os mercados populares, porque realmente, às vezes, o mesmo alimento vai variar o preço de local para local. Outra dica muito bacana é sempre comprar os alimentos da época. Tá que hoje em dia, o ano inteiro a gente tem todo tipo de alimento, mas sempre pesquisar, ver qual é o alimento da safra, né, da época, que a gente sempre vai pagar menos, vai ser um alimento de mais qualidade. Outra coisa muito interessante também é sempre procurar usar o alimento de forma integral. Então tem muitas receitas que dá para usar a casca da fruta, dá para fazer um bolo e usar partes que normalmente a gente não utiliza. Então eu acho que essa é a melhor forma de aproveitar, fazer um cardápio de qualidade gastando